Olá, meus queridos! Voltei, aqui está a professora Nilda para a nossa aula de língua portuguesa, página 11 e 12. Temos aqui dicas para a questão 16, porém, vamos ter que voltar na página 10, porque lá nós tínhamos o modelo do João. Vamos analisar essa situação que o João usou as vírgulas. Vejamos. Quero conversar com vocês sobre substantivo. O que é que você lembra do substantivo? Quero lembrar a você que substantivo é a classe gramatical que dá nome aos seres. Esses seres podem ser com vida ou sem vida. Pode ser pessoas, animais, objetos. Então, tudo que tem um nome é um substantivo. Então, na frase, o leite desnaturado era dos mais exaltados. Qual é o substantivo da nossa frase? Já descobriu? Qual é o objeto que aparece aí? Vejamos. É o leite, gente. Ele faz parte da alimentação de muitas pessoas. Apesar de que alguns já têm retirado por questões de saúde. Mas nós temos aí na frase o nosso substantivo leite. Produto que nós aprendemos na aula de ciências, que vem de quem, gente? Da vaca. E que nós lembramos aqui que o leite é de origem animal, ok? Mas nós também queremos destacar aqui outra classe gramatical. Vejamos? Adjetivo. E o que é adjetivo, professora? Adjetivos são qualidades, características, sejam positivas ou negativas. Na frase, o leite desnaturado era dos mais exaltados. Qual é a qualidade dada ao leite? Descobriu? Exatamente. Desnaturado. Ok? Desnaturado é um adjetivo. Mas nós temos aqui uma outra classe gramatical, artigo. E nós já conversamos sobre ela em sala de aula. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo. No nosso caso aí, qual é o substantivo que está sublinhado de amarelo? Leite. Qual é a palavra que está acompanhando o leite? O leite. Devemos lembrar que os artigos, eles vão ter flexão. Eles vão combinar com o sexo, com o gênero, melhor dizendo, do substantivo. Por exemplo, leite é masculino ou feminino? Você observa que a palavra leite é masculino, por isso que o artigo foi o. Mas se nós tivéssemos aí, por exemplo, casa, a gente iria usar um artigo o casa? Ou usaríamos a casa? Então, perceba, o artigo, ele acompanha o substantivo, mas ele tem a sua flexão de gênero, masculino ou feminino. Ele combina com o substantivo, ok? Temos mais dicas aí nessa questão. Observe, eu estou mostrando as vírgulas. Qual foi a classe gramatical que ficou entre as vírgulas? Foi o nosso adjetivo. Então, para você resolver a questão 16, você vai precisar seguir esse modelo do João.
E você tem, na letra A, você tem o substantivo queijo e o adjetivo impaciente. Você terá que construir uma frase seguindo o modelo do João. Se eu tenho queijo, que artigo eu vou usar? A ou O? E como que fica impaciente? Você está lembrado aí? Perceba na frase do João. O que foi que ele fez com o adjetivo? Você precisa usar a mesma técnica que o João usou. Lembrando, o adjetivo, para ficar destacado, ele ficará entre vírgulas. E o final da frase, professora? Aí, use sua criatividade e construa suas frases. Nós temos também a letra B, nós temos o substantivo abobrinhas e o adjetivo entretidas. Qual artigo você vai usar para abobrinhas? E o que fará para registrar entretidas? O que não pode faltar? Lembre, pense. E o final da frase, você decide. Na letra C, temos o substantivo manteiga e temos o adjetivo derretida. Manteiga. Qual artigo eu vou usar para acompanhar? E derretida, nosso adjetivo. Deve ficar entre o quê? Pense. Aplique o que você aprendeu com as dicas. Agora para a questão 17 da nossa página 11. Ele pede para você aplicar a vírgula. Quando ele diz empregando a vírgula, ele quer dizer escreva a vírgula, coloque a vírgula. Eu vou ler a frase, vê se você percebe onde elas ficarão. Enquanto isso, segregadas dentro de um pote, as azeitonas observavam tudo com seus olhinhos pretos. Repetindo a leitura. Enquanto isso, segregadas dentro de um pote, as azeitonas observavam tudo com seus olhinhos pretos. Você vai aplicar a vírgula de modo que as características estejam em destaque, em evidência. Vai que vai dar certo. Questão 18, página 11. Observe que nós temos uma frase aí em destaque. A galinha dizia que tinha pena dele. Para a letra A, nós precisamos dizer o seguinte: quais palavras poderiam substituir essa expressão? Qual é a expressão? Qual é a palavra que está em destaque? Pena. Então, você precisaria aí escolher entre as 4 alternativas qual delas você colocaria no lugar de pena e a frase permaneceria com o mesmo sentido. É importante a gente ler a frase, ó. A galinha dizia que tinha pena dele. Observe com atenção as 4 alternativas e dê tua resposta. Agora é o seguinte, letra B. O trecho teria o mesmo sentido se fizesse referência a outro personagem? De quem que estamos falando? Da galinha. Observe que a característica aí, ela tinha pena. Essa pena era a pena do corpo dela? Mas por que foi usado a expressão pena relacionado à galinha? Será que, se nós falássemos assim, o Pimentão dizia que tinha pena dele, será que pena
estaria relacionado ao pimentão? Ou se disséssemos, o leite dizia que tinha pena dele. Pena tem alguma relação com leite? É interessante você até voltar à leitura do texto e perceber como que as características foram aplicadas no texto. Ok? Letra C. Esse recurso foi utilizado com outros moradores da geladeira? Explique. Será que o texto usou palavras que tinham alguma coisa a ver com os personagens? Ou foi algo assim aleatório? Com a leitura do texto, você vai perceber e vai conseguir dar uma explicação plausível para essa questão. Vai com tudo. Para a questão 19, ele pede que, o autor, nos pede que você pinte no trecho abaixo a palavra que apresenta o mesmo som das letras em destaque. É importante você lembrar que quando em português falamos de som, estamos falando de fonema. A frase que nós temos é: a verdade é que todos, com exceção dos que comem a cebola. Você percebeu qual a palavra e qual é a parte da palavra que está em destaque? Observe. Exceção. Então, a verdade é que todos, com exceção dos que comem a cebola. Quando você pronuncia exceção, a parte em destaque apresenta qual fonema? O fonema que ele apresenta é o fonema C. Fonema C. Então, na frase, qual a outra palavra apresenta fonema C? Vou repetir a frase. A verdade é que todos, com exceção dos que comem a cebola. Pense e registre sua resposta. Qual palavra também apresenta o fonema C? Lembre, fonema C, nós vamos ter o som sa, sé, si, só, su. São. Esse é o fonema C. Então, qual é a outra palavra que está apresentando o fonema C? Questão 20. Observe a escrita das palavras da mesma família. Observe, família, mesma família. O que você pode concluir a respeito do uso do XC nesses casos? Ouçamos a leitura. Exceção, exceto. Quando ele diz que é da mesma família, é que essa palavra vem da mesma raiz. É do mesmo grupo. Nós lemos também aí excelente, excelência. Excluir, exclusivo. Excursão, excursionista. O que você percebe a respeito do uso do XC? As palavras, o XC registrado nelas, apresentam mesmo fonema ou palavras que são da mesma família apresentam fonemas diferentes? Analise, responda, crie sua resposta. Para a questão 21, ele nos diz: leia as palavras abaixo em voz alta. Converse com seus colegas e seu professor e responda. Vou ler para vocês aqui. Excepcionalmente, excelentíssimo, exclusão, excursionar, excesso. Dentre as 5 palavras
Comparando, por exemplo, excepcionalmente. Tem alguma palavra nesse grupo que o XC não está apresentando o fonema C? Porque anteriormente nós percebemos que todas as palavras que apresentavam o XC, elas apresentavam o fonema C em sua maioria. E aí? Todas que estão aí apresentam o mesmo fonema? Tem alguma diferença? Tem alguma que não é fonema C? Letra A. Em quais palavras a letra X, C, juntas, representam um mesmo som? Eu vou ler aqui duas palavras e você vai analisar a pronúncia. Excepcionalmente. Exclusão. Avaliou o som? Excepcionalmente. Exclusão. Em qual das duas as letras XC formam um mesmo som? Circule as palavras em que o XC representa um mesmo som. Quando duas letras juntas formam um mesmo som, nós chamamos, queridos, de dígrafos. Por exemplo, quando nós escrevemos chapéu, nós escrevemos com CH, mas nós percebemos que o C e o H formam um único som, que é o som de X, o fonema X. Então, isso pode contribuir para você perceber na leitura acima quais palavras o X e o C estão apresentando um único som, um mesmo som. E na letra C, em quais palavras com X, C, percebemos o som do X e do C separadamente? Copie. Agora tem uma etapa que é para você ser um artista. Você vai pegar materiais recicláveis que tenham aí em sua casa. Se de repente não tem ainda um recipiente que você gostaria que tivesse desocupado, você aguarda acabar esse produto para que você possa confeccionar, para que você possa criar os personagens da fábula, da pequena fábula, né? Infantil, Hortifruti Grangeira. Você vai criar os personagens da pequena fábula infantil Hortifruti Grangeira. Lembre, você pode não ser o artista plástico, mas você pode ser criativo dentro das suas condições. Não se anule, não diga eu não consigo, mas busque a Deus sabedoria, porque a Bíblia diz que Deus é a fonte de sabedoria. Busque e coloque sua criatividade nesses personagens. Você é um artista, vai lá, você consegue. Espero ter contribuído com vocês. Que vocês realizem a atividade com sucesso. É interessante você ir pausando o vídeo e responda as questões, porque você percebeu? Eu expliquei cada questão separadamente. Agora é contigo.